Que bom ter você aqui no nosso canal! Hoje nós vamos falar sobre a produtividade primária e como ela se distribui nos diferentes locais no globo terrestre. Eu sou a Dirlene Tonelli Rossato. Acompanhe! Mas o que é a produtividade primária? A produtividade primária ela está associada, então, à produtividade gerada a partir dos produtores, que é a base dessa pirâmide. Embora aqui nós representamos através de um formato de pirâmide, essa mesma estrutura ela pode e já foi visualizada anteriormente através de uma rede de cadeia alimentar, onde os produtores, no caso dessa figura apresentada anteriormente, estão à esquerda e são a base, então, de toda a cadeia alimentar. Assim também pode ser observado os consumidores de primeira, segunda e terceira ordem. Conceitualmente, a produtividade primária é considerada a taxa de produção de biomassa por unidade de área dos vegetais. Por exemplo, temos uma unidade de energia ou unidade de matéria seca, considerando uma determinada área. A biomassa, ela é a massa de organismos por unidade de área. A biomassa, ela considera a parte viva ou a parte morta vinculada a um organismo vivo. Aqui, representativamente, nós temos uma biomassa através da medida de gramas por metros cúbicos. Existem dois tipos de produtividade primária, a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. A produtividade primária bruta, ela considera, então, a fixação total de energia pela fotossíntese. Entretanto, parte da energia que é fixada pela fotossíntese, ela é respirada pela própria planta e, portanto, ela será perdida pela comunidade como calor respiratório, não passando para os próximos níveis tróficos. Então, para a produtividade primária líquida, é considerado a diferença entre essa produtividade primária bruta, que considera a fixação total de energia pela fotossíntese, diminuindo o calor respiratório. Nesse sentido, então, nós temos uma taxa real de produção de biomassa disponível para consumidores heterotróficos, que são os que vão se alimentar dessa produtividade primária, que são as bactérias, fungos e animais. Além da produtividade primária, então, nós temos a produtividade secundária, que é a taxa de produção de biomassa por heterótrofos. Em um ecossistema aquático, nós temos uma relação de produtividade primária bruta, produtividade primária líquida e respiração em relação a diferentes alturas de profundidade e intensidade luminosa. Aqui nós temos os níveis de 0 a 100 metros de profundidade e de 100 a 1% de luminosidade. A produtividade primária bruta, ela considera a taxa de respiração mais a produtividade primária líquida. A produtividade primária líquida é a quantidade de biomassa que estará disponível para ser consumida pelos próximos níveis tróficos. Nessa outra figura, nós podemos elencar os locais e a produtividade. Na base, os produtores, que representam a produtividade primária, enquanto que nos níveis superiores temos os consumidores e que representam a produtividade secundária. Com base no que foi apresentado, identifique nesta figura aonde está a produtividade primária bruta, a produtividade primária líquida e a produtividade secundária. A produtividade primária, ela é distribuída diferente ao redor da Terra e também ao longo do tempo. Nesta imagem, nós temos a concentração de produtividade primária em diferentes locais, aqui representados em tons esverdeados, os locais com maior concentração de produtividade primária. E podemos perceber que ao longo do tempo, essa medida e os locais onde a produtividade primária é maior diferem.
Clique no botão na setinha para seguir as aulas. Além disso, nós podemos também comparar diferentes biomas e ver como os níveis de uma cadeia alimentar diferem entre pastagem, à esquerda, e floresta temperada. Enquanto que na pastagem existe 1,5 milhões de gramíneas, que são os produtores primários, na floresta temperada nós temos 200 árvores, que elas são em menos proporção. O mesmo pode ser observado quando a gente compara os predadores e herbívoros entre a floresta temperada com a pastagem, sendo mais frequentes em floresta temperada do que em pastagem. Dentre os sistemas produtivos que apresentam maior produtividade primária, podemos citar os brejos e banhados, a primeira figura na parte superior direita, floresta pluvial tropical, a figura inferior, e aqui poderia ser citado um exemplo desse tipo de floresta, a floresta amazônica. Terceiro, floresta temperada. E também ecossistemas aquáticos, como os estuários, seriam locais com bastante produtividade. Uma questão interessante é entender quais são os fatores que limitam a produtividade desses diferentes locais. Nesse sentido, então, nós temos esses fatores abióticos, que seriam a radiação solar, a temperatura, o dióxido de carbono, a água e os nutrientes do solo. A diferença desses fatores abióticos resulta em produtores primários distintos, os quais vão ser consumidos por diferentes organismos consumidores, e a interação entre produtores primários e secundários ao longo de muito tempo, ele resulta em interações ecológicas distintas nos diferentes locais. E isso resulta em comunidades, em ecossistemas que diferem ao longo do tempo. Então, como que esses fatores abióticos eles interagem com a produtividade? Um dos fatores abióticos importantes para o processo de produtividade é a radiação solar. Aqui nós temos representado a proporção entre intensidade luminosa e a velocidade da fotossíntese, que cresce de maneira linear ao longo do tempo. Entretanto, chega um determinado ponto em que ocorre uma saturação da fotossíntese, que começa a se tornar linear, independente da intensidade luminosa. Outra questão interessante de apontar em relação à radiação solar é o espectro dessa luz, que ela é maior quando o espectro da luz está próximo à cor vermelha comparado com a cor azul. Outro fator abiótico que afeta a taxa de produtividade, ou portanto, a taxa de fotossíntese, é a temperatura. A relação entre temperatura e taxa de fotossíntese, ela ocorre de uma maneira crescente até atingir um pico que se dá aproximadamente na temperatura de 37 graus centígrados e posteriormente a esse período ocorre um decréscimo da taxa de fotossíntese, porque ocorre a desnaturalização das enzimas a essa temperatura. Outro fator abiótico que afeta a produtividade é a presença do dióxido de carbono, que vai crescendo a taxa de fotossíntese até atingir um pico, que é o pico de saturação, semelhante à intensidade luminosa. Depois desse período, a taxa de fotossíntese ela é constante, independente do quanto de gás carbônico existe. Finalmente, nós temos a água, que é um recurso essencial
para a produtividade e os nutrientes do solo. A água, como mostrado anteriormente, ela é um dos componentes importantes para a realização da fotossíntese, que juntamente com a radiação solar e o gás carbônico passam e transformam a energia luminosa para energia química, então ela é um recurso essencial, enquanto que os nutrientes do solo são responsáveis para fornecer para as estruturas vegetais os componentes necessários para o processo de fotossíntese e também de manutenção desse organismo vivo, como o ciclo do nitrogênio, do potássio, todos esses fatores são importantes para o processo de fotossíntese. Em relação, então, ao globo, então, a incidência de radiação solar, ela interfere e ela varia ao longo do globo terrestre. Além disso, a temperatura também. Podemos ver aqui os locais com tons mais avermelhados, onde tem maior temperatura comparado com os locais mais próximos do azul. A proporção e a quantidade de dióxido de carbono, ela também difere entre as diferentes regiões do globo, assim como a disponibilidade de água. Aqui está ilustrado os pontinhos vermelhos dos locais com maior escassez de água. Enfim, o tipo de solo interfere diretamente nos nutrientes disponíveis em cada um dos locais. Considerando isso, então, nós temos que a interação desses fatores abióticos acaba afetando e proporcionando, ao longo do tempo, diferentes produtores primários que desempenham uma maior ou menor eficiência para a produção de fotossíntese, e isso difere nos consumidores, que ao longo do tempo vão apresentar essas interações ecológicas diferentes. E com isso, aqui à direita, eu mostro um exemplo de como esses fatores combinados acabam mudando os biomas, né? Então, nós temos no Brasil os diferentes biomas, amazônico, caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, e mais próximo ainda o Rio Grande do Sul. Então, mostrando as ecorregiões do Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica, o Pampa, sendo que se nós entrássemos em cada um desses locais, também existe uma diferenciação desses biomas. Nesse sentido, nós podemos apontar que, dependendo dos locais, existem os fatores limitantes são diferentes. Por exemplo, nas áreas campestres, os fatores limitantes são os invernos frios, portanto, em relação à temperatura, existe uma baixa radiação solar, os verões secos e a alta taxa, na verdade, a baixa taxa de mobilização. Nas comunidades aquáticas, o que ocorre é que existe uma limitação de nutrientes, de nitrato e fósforo principalmente, e da radiação solar. Nos oceanos, nós encontramos uma alta entrada de nutrientes próximo dos estuários. Entretanto, próximo à plataforma costeira, nós temos a água rica em nutrientes, mas ela é turva, o que dificulta o processo de fotossíntese nesses locais. Nos oceanos, nós temos duas zonas, a zona eutrófica e a zona menos produtiva. A zona eutrófica, ela tem uma produtividade muito alta. Por quê? Ela tem bastante nutriente e a água é relativamente clara, proporcionando, então, que ocorra a fotossíntese em diferentes estratos. Já a zona menos produtiva dos oceanos é considerado o oceano aberto, pois, embora ela seja mais clara e profunda, existe baixa concentração de nutrientes. Então, por fim, nós encerramos essa aula, onde a gente entendeu quais são os motivos e as razões que fazem com que a produtividade primária líquida ela não seja distribuída igualmente ao redor da Terra.
devido a todos esses fatores abióticos, como a temperatura, o gás carbônico, a disponibilidade de água, a disponibilidade de nutrientes, tudo isso vai moldando e vai fazer com que os produtores se modifiquem entre os diferentes locais, os consumidores se modificam entre os diferentes locais, e esses processos, ao longo de muitos anos, acabam estruturando biomas e estruturas diferentes.